Então, alô a todos, a todas. Esse momento especial de mais um encontro em cima da proposta da Benfeitora Joana de Ângeles, né? Onde a gente vai estar trabalhando o tema psicologia da humildade, que é um tema importante, já que a humildade envolve um valor especial, né? Ligado à nobreza do espírito. Então, de uma certa maneira, a Joana de Ângeles vai se ocupar desse tema. Em vários momentos ela cita, né, a humildade, em outros ela tem um capítulo sobre, né, a humildade. Então, é um tema que se faz necessário para todos nós que estudamos a proposta psicológica da benfeitora, né? E ela começa a trazer essa ideia central, assim, que a humildade é fruto de um amadurecimento psicológico. Isso é interessante, né? Quer dizer, de uma certa maneira, ela vê a humildade como um traço, né? Uma característica de uma pessoa madura. E por que ela fala isso? Qual é a justificativa que ela associa a ideia da humildade com o amadurecimento psicológico, né? É porque, de uma certa maneira, para ela, a pessoa humilde, né, é uma pessoa que já tem um nível de consciência de si e da realidade já bastante avançado, né? Porque esse nível de consciência mais avançado, essa dimensão mais elaborada, né, mais profunda, faz com que o indivíduo tenha condições de poder realmente reconhecer as suas possibilidades, né? Aquilo que eu sou, né? Enquanto capacidade e também limitações que me pertencem, né? Então, e poder estar em paz com isso, aceitar o seu tamanho, né? Então, ele percebe não só a sua dimensão enquanto ser humano, né? E como também percebe a sua pequenez diante da grandeza do universo, né? E aí ele consegue poder se aceitar, né? E se aceitando, ele aceita também o outro, né? Então, de uma certa maneira, ele consegue também, na sua atitude humilde, se movimentar nas relações humanas sem achar que é melhor do que o outro, e tem se perturbado com o outro também, achando que o outro é melhor do que a ele, né? Porque é uma questão de que humildade não quer dizer falta de dignidade, né? Não quer dizer submissão, não quer dizer fraqueza emocional. Humildade é uma postura de reconhecimento, né? Da maturidade, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma postura que é de valor próprio, né? Então, por isso que a pessoa humilde, segundo Joana, ele é destituído de conflito, ou de culpa, ou de mecanismo de fuga frente à vida, né? Porque essa capacidade, seja intelectual, seja a sensibilidade da alma, né? A partir dos recursos espirituais que ela vem adquirindo, vai justamente dando isso que ela chama de uma simplicidade do coração, né? E essa simplicidade, a simplicidade é uma conquista muito difícil, né, gente? A simplicidade não é fácil, né? Ser simples não é fácil. A simplicidade representa realmente poder se vincular, ou seja, discriminar, reconhecer e valorizar o que é essencial, né? A simplicidade pede o que é essencial. E a pessoa que é, de uma certa maneira, orgulhosa ou egoísta, ela tende a ser uma pessoa geradora de conflito para ela e para o outro, né? Porque, de uma certa maneira, a gente vê na esteira evolutiva do espírito, né? O egoísmo e o orgulho, então, se opondo à maturidade da pessoa humilde, fala de uma imaturidade nossa.
né? Porque o egoísta ainda tem essa necessidade, né, reter para ele, né, no apego e na ânsia de possuir os valores com que ele não conquistou, que ele tem medo de acreditar que ele possa ter, né? Em especial o medo de ser amado, assim como orgulhoso, né? E orgulhoso ele é um jogo de defesa, um despeito ao mundo, ao outro, né? E tem o psicólogo Carl Gustav Jung que ele diz: aonde não há amor, entra o poder. Então, o poder ele é o substituto do amor. Quando eu não acredito que eu posso ser amado, quando eu não acredito que o outro me ame, né? Então eu lanço mão do poder, né? E aí a arrogância, o orgulho, como uma forma de impor a minha importância e o meu valor para o outro, né? Então, de uma certa maneira, né? Tanto o orgulho como o egoísmo, de uma certa maneira, anseiam esse amor, né? Mas, de uma certa maneira, negam ao mesmo tempo esse amor, seja pelo medo, seja pela impossibilidade de poder fazer um caminho adequado ao encontro disso, né? Então, a gente vê em várias literaturas, né? Em especial do André Luiz, por exemplo, no livro Libertação, lá com Gúbio, né? Que eles descem para regiões bem pesadas do umbral, regiões infra-humanas até quase, né? Lá embaixo, né? Onde tem uma realidade muito pesada, organizada por seres das trevas que usam justamente esse poder, né, como uma forma de manipular e ostentar, né, um falso valor. Então, eles negam Deus, negam a justiça divina e pegam para si a justiça como uma forma de gerenciar a realidade e impor aos outros a submissão a eles, né? Então, não é um movimento espontâneo de afeto que é conquistado naturalmente, né, pela capacidade da pessoa. É, na verdade, uma imposição que se dá. Então, de uma certa maneira, né, todo o movimento da vida, na medida que a gente vai se despojando desse orgulho, né, seja ele disfarçado por vaidade, poder, seja outras formas de orgulho e o egoísmo também, né? A gente vai, à medida que a gente vai abrindo essa a mão disso, a gente vai compreendendo que realmente seja o amor. E dentro desse processo amoroso, né, tem esse exercício de, eu diria, de acolhimento de nós mesmos, de aceitação, de auto-amor, de auto-perdão, né? E esse auto-perdão, em vez de nos deixar mais arrogante, nos deixa mais humildes, né? Porque, de uma certa maneira, esse auto-perdão e essa atitude, né, de reconhecimento e acolhimento nos faz nos aceitar como a gente é. E claro que esse se aceitar não se faz de maneira conivente com o nosso erro e nem ficar acomodado e paralisado na nossa evolução, mas nos dá essa lucidez psicológica e espiritual, né, de uma certa maneira, da nossa condição. Então, eu não quero ser melhor mais do que o outro. Eu sei que eu não mereci isso ainda, né? Eu sei, de uma certa maneira, reconhecer nesse momento da minha evolução, a minha condição é essa. E que não é culpa do mundo, e nem eu posso me exigir mais, né? Porque, de uma certa maneira, eu não posso fugir da minha realidade. Eu tenho essa humildade, né? De uma certa maneira, de poder, então, suportar no primeiro momento e depois conseguir conviver de maneira tranquila com a minha própria condição, né? E aí, de uma certa maneira, o que a Joana está colocando? Que todo esse processo de tomada de consciência
E quando eu falo tomada de consciência, eu não estou falando só de um entendimento da cabeça, eu estou falando de um trabalho de tomada de consciência, de realmente uma reflexão, um reconhecimento profundo, que envolve também os sentimentos, né? E nesse processo de tomada de consciência, eu vou, então, conquistando uma lucidez maior na realidade, seja minha, seja da vida. E aí, Joana fala que a humildade vai possibilitando, né, esse trabalho para o bem geral com naturalidade, né? Vai levar a um outro aspecto que ela vai trabalhar, que é a abnegação, né? Essa abnegação que é daí esse empenho, né, genuíno de poder ajudar, de poder colaborar, de se esforçar em favor da vida, né? Mesmo, segundo ela, se sacrificando quando necessário, né? Em favor dos outros, mas sem arrogância e sem o exibicionismo, ela vai dizer. Por quê? Porque, de uma certa maneira, na medida que eu me reconcilio comigo mesmo, e estou em paz comigo, né, e aceito a minha condição e aceito do outro, eu consigo, né, ir percebendo e compreendendo melhor, né, a finalidade da existência, né? E, e aí eu vou criando, né, uma atitude mais suave, mais alegre, mais serena no meu movimento em relação à vida, né? Porque, de uma certa maneira, eu me restabeleço também a minha relação com a noção de justiça divina, né? Porque a pessoa humilde está em paz com a justiça, porque ela não se exige mais do que ela pode dar, também não se negligencia e também não, de uma certa maneira, não disfarça quem ela é, né? Então, nesse movimento, né, de entendimento de que as coisas são meritórias, né? Então, a vida é justa e perfeita, né? E que ela é um reflexo justamente daquilo que eu sou, daquilo que eu crio com o meu pensamento, daquilo que eu produzo do ponto de vista interno, né? Eu consigo, então, de uma certa maneira, não ficar brigando com a vida, né? E aceitar, não uma aceitação infantil, não uma aceitação, como eu falei, de uma submissão negativa, né? Mas de uma aceitação de poder estar em harmonia com a vida, né? Movimentando essa abertura do coração para o significado e as possibilidades da vida, né? E ela vai dizer, então, que todo esse movimento vai ajudar, consequentemente, na autoestima e num processo cada vez maior de uma autodescoberta, né? E aí a pessoa também não se perde nas suas imperfeições. Porque, de uma certa maneira, qual é o padrão basicamente psicológico das pessoas, né? Ou tu se identifica com um traço teu, né? E se perde naquela identificação, então eu tenho um traço inferior e eu me identifico com o meu complexo, com a parte minha inferior, aí eu me sinto todo inferior, aquilo vai tomando, vai tingindo o meu campo emocional, e eu vou produzindo, criando um padrão psicológico a partir desse traço que me pertence, né? Ou eu faço o contrário, ou eu nego essa dimensão inferior e faço de conta que isso não existe. Então, a identificação com a negação acaba sendo geradora de conflito, porque tudo aquilo que ou me deixo levar, eu negligencio a mim mesmo e as outras possibilidades que eu tenho, ou por negar, eu gero uma tensão por negar, eu gero uma oposição interna negando aquela realidade, e aquilo se torna um núcleo de conflito no meu inconsciente. E tudo que está em conflito não pode vir para a consciência,
ele acaba, de uma certa maneira, sendo potencializado dentro de mim. Por quê? Ele vai agregando outros elementos, vai se juntando em redes de associação de elementos e conteúdos que me pertencem, e aquele conflito tende a se intensificar, gerando insegurança, gerando medo, gerando fantasias negativas, né? Então, de uma certa forma, né, a humildade é resultado de uma coragem de se enfrentar, né? Uma coragem de se olhar verdadeiramente e se enfrentando, e esse enfrentamento partindo justamente dessa postura de aceitação de si mesmo, né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa até aqui, tem alguém que... Tudo certo? Podemos ir adiante? Então tá. Então, na verdade, eu nem nego a minha imperfeição e nem fico de maneira obsessiva ou preso nelas. Por quê? Porque eu estou comprometido em crescer, em aprender, né? Então, eu aceito o meu lugar, eu aceito o meu tamanho, né? Não posso exigir que o meu braço seja maior do que ele é, então eu aceito o meu tamanho, mas, de uma certa maneira, eu também me empenho em favor de novas conquistas, né? E eu quero, né? Eu assumo, a partir da vontade, que é um centro de potência, de poder verdadeiro do espírito, e não o orgulho, a vaidade, que é um jogo de poder equivocado, e a vontade que representa, sim, daí um exercício de poder pessoal, né? De uma certa maneira, a partir desse minha vontade, movido pela autoestima, movido por esse reconhecimento amoroso de Deus, eu vou realmente focando o meu movimento em favor de uma meta, né? De uma meta, né? Mas nunca me distanciando de mim mesmo, né? Ou seja, reconhecendo e tudo em paz, né, com a minha realidade. E aí, de uma certa maneira, na medida que eu vou conquistando essa humildade, né, eu vou me entregando à vida. Eu vou aceitando o que a vida me coloca e também, consequentemente, aceitando os próprios convites da vida ou do Cristo em favor a minha cooperação, né? Tu vê, a humildade, ao mesmo tempo que me coloca nesse lugar de poder reconhecer a minha pequenez e de servir, abre também as possibilidades de realização do meu ser, né? A ponto de gerar essa abnegação verdadeira, né? Que, segundo a benfeitora, induz ao sacrifício, né? Independente do peso que essa tarefa existe, porque, de uma maneira, eu sou humilde para aceitar. Se Deus está me dando isso, eu vou aceitar. Esse aceitar, de um lado, fala dessa humildade, mas fala também da minha autoestima, de reconhecer que ele está pedindo para mim, é porque eu posso realizar. Ele conta comigo. A humildade, porque a humildade está longe de ser um sentimento de desqualificação, de submissão negativa, passiva e indigna. A humildade é uma receptividade de valor em relação à vida e de reconhecimento e aceitação que eu não sou melhor do que os outros, né? E que o outro não é melhor do que eu, que tem coisas que eu já conquistei, né? E tem coisas que eu não conquistei ainda, assim como o outro também. E não é os modelos do mundo, né? Seja pelo jogo social, político, religioso, econômico, que façam que me perca nessas personas, nessas máscaras da qual as pessoas se agarram para poder sustentar
a sua identidade, né, pessoal, né? Então eu me torno independente desses padrões coletivos, né? E por isso que Joana de Ângeles vai colocar que tanto a humildade como a abnegação não tem a ver com convicção religiosa, né? A religião pode ajudar, pode ser um elemento que influenciar essa conquista, mas independe disso, né? Justamente ela é fruto de uma compreensão maior da realidade e de um trabalho interno, né? Por isso que ela fala de uma conquista psicológica, né? Que envolve essa, esse reconhecimento, né? Essa verdade da qual eu posso me reconhecer naquilo que eu sou, daquilo que eu tenho de melhor ou não. Então, e aí daí ela vai falar da importância, né, gente, de separar a verdadeira humildade, né, das simulações de comportamento. Tende a passar humildade, mas que não é humildade. Então, porque essas coisas são fáceis da gente confundir ou nós nos enganarmos em relação a elas, né? E Joana ela vai dizer assim que muitas vezes, né, a pessoa se coloca de uma maneira humilde, mas não é uma humildade verdadeira. Ela tem um comportamento que parece humilde, mas que na verdade é uma resposta frente a um conflito emocional. Então, quando a gente for olhar para nós mesmos e pensar a questão da nossa humildade, a gente tem que ver se será que isso realmente é um ato de humildade verdadeiro ou é algo que está escondendo ou mascarando algum aspecto interno mal resolvido, né? Porque ela vai ser bem clara em relação a isso. Ela vai dizer que muitas vezes o medo, a timidez, o complexo de inferioridade, a inveja, né, acabam fazendo com que tu se comporte aparentemente de maneira humilde, mas não é uma humildade verdadeira. É porque tu está ali invejando o outro, não quer que a tua inveja apareça, ou porque tu está se sentindo inferior ao outro, desse de submisso, ou porque tu tem medo, ou porque tu tem uma introversão patológica, uma timidez, e tu não consegue te posicionar com dignidade, né? E dizer não, e dizer sim, e assumir o que tu, né? De maneira tranquila, sem arrogância, assim, né? E tu põe esse verniz humilde, mas na verdade não é humildade, né? Então, ela fala assim que todo esse movimento interno mal resolvido, muitas vezes também, em especial, pessoas que são muito frustradas, né, em relação às conquistas humanas, gostariam de ter realizado, né, e não conseguiram, têm anseios em relação a alguma conquista, mas tem medo, ou não se sente capazes, né? Ou frente a desafios sociais, né? Em função da minha condição econômica, social, cor de pele, né? E tudo isso, muitas vezes, faz com que eu faça uma formação reativa, né? Eu me coloco muito solícito e forço um tipo de abnegação, né? Ela fala de uma abnegação tão forçada, né? Mas que, no fundo, então eu me dou muito para o mundo, eu me entrego muito para as pessoas, né? Eu me coloco como um Marte, mas, no fundo, eu tô me sentindo vítima. Né? Ou eu não me tolero, né? Eu não me permito um espaço no mundo, porque, de uma certa maneira, eu não consigo me aceitar também. Né? E daí, muitas vezes, por trás dessa abnegação forçada, né? Falseada, há uma natureza interna cheia de exigências,
e muitas vezes de irritação, de reclamação, porque não é verdadeiro, né? Eu recalco as minhas necessidades, né? Não dou espaço para elas em função da minha fraqueza emocional, me coloco a serviço do mundo, mas não é uma coisa espontânea e verdadeira. Na verdade, é um tipo de abnegação presunçosa. Eu me coloco nessa presunção, me colocando como, na verdade, sendo abnegado, né? Mas, no fundo, né? Eu quero também me exibir com a minha abnegação. Quero dizer, eu sou especial, não preciso de ninguém. Eu posso me colocar, né? Eu me comporto, é como se fosse um tipo de extravagância, que parece uma humildade, mas que, na verdade, né, fala de um mecanismo de defesa emocional que eu faço. Alguém pode me perguntar, mas não é melhor, Gelson, alguém ser, é, é, ser abnegado, mesmo que tendo ainda uma coisa falsa, mesmo que ele passe por cima de si, mesmo que não seja verdadeiro, do que ser uma pessoa arrogante? Não sei se é melhor. Dependendo de como as coisas se dão lá dentro da gente, esse recalque pode gerar, de uma certa maneira, mais tarde, um processo de muito danos internos, né? Se a arrogância ela é algo muito difícil do ponto de vista espiritual e é geradora de complicações kármicas e também emocionais, a abnegação falsa também pode gerar condições que, de uma certa maneira, pode depois ser um, um caminho tortuoso, né? Porque eu me enganei, daí eu desencarno achando que eu era tudo aqui, não sou, e eu posso me revoltar, e posso me incomodar, e posso não suportar enxergar que não sou tudo aquilo, ou eu posso exigir da vida depois, ou eu posso empurrar dentro de mim esses recalques de ansiedade que eu não assumi dentro de mim e não respeitei, e me abandonar, ou gerar alguma enfermidade interna. Então, tudo muito complexo, né, gente, do ponto de vista da dinâmica psicológica, né? Então, eu tenho que realmente conquistar os valores verdadeiros, né? E isso pressupõe realmente aceitar do que eu posso e não posso, para que eu possa me desenvolver dos deveres da terra de maneira adequada, né? E não gerar, né, uma conduta psicológica, como diz a Joana, irregular e alienadora, né? Fico alienado da vida, jogando uma falsa humildade e, na verdade, eu estou apartado da vida e nutrindo, né, sentimentos negativos, né? Porque, de uma certa maneira, ela diz que esse tipo de comportamento acaba por gerar um desprezo por si mesmo, né? E isso não é nada bom também do ponto de vista emocional, para a nossa saúde e bem-estar, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em conta, tá? Então, ela fala que é importante, né, se libertar de qualquer aparência e realmente fazer o exercício de ser humilde. E para esse exercício, né, a gente tem que aceitar as coisas que nos incomodam, que a gente não está tão bem assim, né? Não fingir que aquilo não te chateou, não fingir que aquilo não te incomoda, não fingir que aquilo é difícil para ti, né? Porque isso é uma forma de alienação. Eu fico alienado, né? Ou eu fico alienado, escondendo as coisas de mim, ou eu não consigo e agrido daí o mundo, né? Ou fico irritado por, de uma certa maneira, estar esse descompasso que envolve um descuido comigo mesmo, né? Então, a Joana fala que as pessoas que se acomodam e são submissas, né, são mais preguiçosas do que humildes, né? Acho interessante isso que ela traz, né, dessa preguiça espiritual, né? É, é,
Então, aceitar todos os caprichos que nos impõem, né, não quer dizer humildade, né? Não quer dizer uma humildade real. E assim pode ser uma preguiça ou, de outro lado, um medo de enfrentamento, um medo da luta. É mais conveniente para mim me acomodar, não enfrentar e me fazer de humilde, né? Por uma questão de submissão e medo, né, do que propriamente, né? E aí eu quero passar por bom, compreensível, por ser amado, né? E aí eu quero espelhar o mundo para ser reconhecido por esse mundo. Então, a gente, o quanto a gente joga emocionalmente com as nossas necessidades internas de maneira inconsciente, né? E tudo isso por quê? Porque, no fundo, tem aí todas as questões que envolvem o medo, né, do afeto, o medo de amar, de ser amado, o medo de se aceitar, o medo de poder, do medo em relação ao que o mundo pensa de ti, né, e assim por diante. Então, longe da humildade ser uma submissão, a Joana de Ângeles vai colocar que ela ela é ativa, ela é combatente, ela é decidida, né? E que é muito mais um estado interior, a humildade, do que uma apresentação externa. Paulo, quer colocar alguma coisa? Eu queria, sim. Eu fiquei um pouco... para mim foi um pouco difícil de entender, porque as características do falso humilde, eu acho que a característica... Acho que é difícil. Como é que você consegue ser humilde? Eu não consegui ver nenhuma outra característica que mostrasse a pessoa humilde, sabe? Talvez seja muito mais difícil ter uma pessoa humilde, porque aquelas características que você falou, que a pessoa é um falso humilde, eu acho que é um pouco de quase todo mundo, né? Ou medo, ou autoestima, ou uma série de outras coisas que você disse, ou inveja, ou sei lá. Mas eu acho que cada um tem um pouco disso, né? Em algum ponto tem um pouco disso. Então, o humilde verdadeiro, como é que ele vai ser? Quem O é o humilde, humilde verdadeiro? o humilde verdadeiro é quando esses comportamentos são realmente fruto, né, dessa atitude, né, Paulo, que fala, como eu falei, a humildade fala de uma simplicidade do ser. A humildade fala de um reconhecimento de mim mesmo. A humildade fala de uma maturidade de aceitar a vida e a mim como ela é, né? Eu não quero ser mais do que ninguém. Eu não preciso ser mais do que ninguém. Ser humilde é poder realmente estar em paz com a tua realidade, né? Não precisa demonstrar isso, não precisa impor isso, né? Por isso que a Joana fala que isso é mais uma atitude interna do que um ato externo, né? E por isso que ela não é uma submissão gratuita, e sim uma dignidade. Eu tenho dignidade. O fato de ser humilde, né, e aceitar a minha vida não quer dizer que eu me desprezo por reconhecer que eu não sou, que eu ainda tenho limites, que eu tenho dificuldades, né? Então, de uma certa maneira, né, eu posso conviver com a minha realidade, e mais ou menos aceitando que eu tenho lugar nesse mundo. O fato de eu não ser perfeito, o fato de eu não ter ainda todas as questões que eu gostaria de ter investida em mim de uma maneira que eu esperava, não me faz ser desmerecedor da vida, né? Então, porque de uma certa maneira o que acontece, né? A gente vê assim nos padrões de apego, nos padrões de vínculo nos adultos, né? Aquele apego seguro, onde a pessoa confia nela e tem uma relação positiva com a vida,
E tem o apego inseguro e o apego evitativo. No apego inseguro, eu não confio em mim, eu não acredito que eu possa ser amado e me submeto ao outro para poder ser aceito, né? Então eu crio essa persona de humildade, essa falsa persona, né? De humildade, para poder de uma certa maneira me colocar como bonzinho, como, né, uma pessoa não exigente, né? E tal, mas no fundo o que está em jogo é justamente esse sentimento inferior, ou ao contrário. Eu não confio na vida, eu não confio no outro, não acredito no afeto, e eu faço de tudo para não depender do outro, né? Aí eu me torno autossuficiente ou indiferente ao outro. Pode também passar uma postura de humildade. Não, eu não preciso. Não, eu não quero. Mas, no fundo, eu estou numa atitude fria e distante diante dos acontecimentos do outro. No fundo, eu não quero fazer parte das relações humanas porque eu tenho medo de me entregar e de me ferir, né? Então, a gente vê que a verdadeira humildade, a verdadeira abnegação, ela não é triste, né? Porque ela é um processo de construção, de reconhecimento natural da vida, né? E por reconhecer cada um está no lugar que pode estar, e cada um dá o que pode dar, e cada um está dentro do nível de consciência, eu consigo aceitar o mundo, aceitar o outro. Então, a minha humildade é poder não me colocar nem mais nem menos do que o outro, né? E, de uma certa maneira, abrir meu coração, né? Ter essa disponibilidade mais favorável para a vida daí. E a ponto da pessoa que realmente conquistou isso, né? Ela consegue renunciar. E aí a renúncia não é um ato de submissão por baixa autoestima. A renúncia é uma felicidade de servir, de ser útil verdadeiramente, né? E que daí não é um peso, né? É uma coisa não imposta, é uma disponibilidade espontânea minha, da qual eu posso realmente, né, por essa abnegação, né, movido por um sentimento de compaixão, de piedade por mim e pelos outros, me colocar aberto a cooperar. E aí a Joana vai dizer que a humildade é cativante, né? E é sem aparência. Então, de uma certa maneira, a pessoa humilde, tu sente ela. Não precisa forçar, né? A pessoa humilde, ela é tranquila. A humildade dela é como se... A Joana fala assim, como se fosse um perfume, né? Que está ali presente. Não precisa ver a humildade, né? É um perfume delicado que está ali, que tu vai sentindo, né? Aquela postura verdadeira, né? Sem uma pureza, sem puritanismo, né? Sem crítica ao outro, sem exigência, né? Então é um tipo de sinceridade interna minha, sem a preocupação de agradar o outro, né? E aí eu posso me movimentar de uma maneira mais tranquila, né? Sem impor, sem me colocar também nesse lugar de querer agradar, né? Então, a humildade, a Joana fala, né? Ela favorece, se cria uma psicosfera, um ambiente e um movimento harmônico e natural da pessoa em relação a estar e se relacionar. Não sei se fica mais claro, Paulo. Não, ficou mais claro, mas é mais difícil, né? Não é uma coisa assim, a humildade não é uma coisa fácil, não, né?
uma Até a gente, conquista, né? até a gente perceber isso numa pessoa humilde, eu acho que é difícil também, né? Porque a pessoa muito, eu acho que é muito fácil. Agora, você falou uma coisa importante que ele irradia essa humildade, né? Então, isso é uma coisa que é difícil de se viesse esse perfume, né? Achei muito interessante essa palavra nesse sentido. Eu acho que tudo bem, mas porque as pessoas acho que camuflam muito mesmo a humildade. Mas, Tem duas coisas, três coisas que eu acho importantes que ajudam a gente a exercitar a humildade, né? Uma delas é justamente o fato de eu me conhecer, me aceitando, né? Partindo daqui de onde eu estou, né? Nem mais nem menos, um exercício de uma certa maneira de lucidez de mim mesmo, de reconciliação com o meu ser, né? Isso eu acho isso é um bom exercício de humildade, né? Então não querer ser mais nem menos, né? Poder exercitar esse processo de, de, de refletir comigo mesmo, né? Essa noção de justiça divina, de poder aceitar também que a vida não vai me dar conta das minhas necessidades, não ter medo da rejeição do mundo, não ter medo que o mundo pode não me compreender, não exigir que o mundo possa responder a mim, porque as pessoas têm né? Então eu libero o mundo desse lugar e me liberto desse lugar, né? Então isso é uma coisa importante. Um outro ponto importante no exercício da caridade também da humildade também é a caridade, né? Porque a caridade ela é um movimento de humildade, né? A caridade, na verdade, é o exercício de todas as virtudes. E para ser caridoso, tem que se despojar de ti mesmo, né? Tem que sair do pedestal, tem que sair da defesa, tem que se colocar no lugar do outro, né? A caridade, ela é um grande exercício que cultiva a humildade dentro da gente, né? Porque quando a gente passa pela mesma dor do outro, ou se compadece, se coloca nesse lugar do outro, se torna igual ao outro, né? É um tipo de irmandade, de familiaridade, né? E a familiaridade transforma, ela cura, né? Então, me estar familiar ao outro. Então, a caridade me coloca nessa dimensão de igualdade, apesar da diferença da gente, né? E da gente poder conviver, né? E interagir a partir dessa condição que a caridade nos proporciona, né? E uma outra fonte de exercitar a humildade é a oração, né? Então, a Joana ela vai colocar isso, né, muito bem no capítulo 35, Pedir e Conseguir, do Jesus do Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né, que Deus, né, Jesus, a vida, né, nos proporcionou, nos ensinou, né, e nos oferece, né, uma forma de manter a nossa vinculação com a fonte da vida, né? Porque precisa desse alimento. No dia que a gente perde a conexão com a fonte da vida, a gente seca, a gente perde o sentido, né? Só que a gente não consegue manter o vínculo com a fonte da vida, que é Deus, a gente é muito ainda a nossa consciência é muito limitada, a gente é muito bruto, a gente é tomado por sentimentos e pensamentos que rompem esse vínculo em vez de nos unir à divindade, né? A oração é o momento de dar uma pausa, né? Ao turbilhão da nossa vida interna e da vida exterior, né? E criar uma ponte vibratória fácil. A oração é um caminho que nos encurta, é a bênção de ter uma conexão através de um instrumento, na qual, se fosse natural, a gente não conseguiria ter. A oração é essa ponte, né? Que para o nosso esforço bem direcionado, nosso pensamento, né?
a gente consegue sensibilizar a compaixão dos benfeitores e do amor divino e se abre em favor desse intercâmbio, né? Então, e aí a oração, né, vai favorecendo realmente uma renovação de forças, assim por diante, né? Que não é o caso aqui, que a gente vai se ocupar da oração, mas a oração como instrumento de exercício da humildade, né? Então, para Joana de Ângeles, todo e qualquer pedido feito pela prece de maneira sincera é uma expressão de humildade perante a vida, né? Eu aceito que eu não sou o cara. Eu aceito que eu preciso de ti, Pai. Eu aceito a minha pequenez, né? Eu quero a tua ajuda, né? Então, de uma certa maneira, essa oração constitui essa expressão de humildade, né? E também, Joana coloca, desperta a consciência para a compreensão dos objetivos ao que eu devo me entregar, né? E tu vê, né, gente, o próprio Cristo orava. Ele é, o espírito, né, mais elevado, um espírito que chama os eleitos, né? Emmanuel falou que Jesus é um espírito eleito, ou seja, ele nunca teve karma. Eu não consigo imaginar isso, né? Parece quase impossível um espírito evoluir em linha reta, né? Nunca ter karma. Mas é possível, né? Se existe a lei, se existe a evolução, tem espíritos que conseguem evoluir sem criar karma para eles. E Jesus é um deles, né? Então, imagina que caminhada maravilhosa, né? E perfeita que ele fez, né? E ele que é essa condição de um espírito governador da Terra, de mais 4 planetas, da qual ele tem a responsabilidade, né? Ele é o nosso sol espiritual, né? Ele é aquilo da condição maior daquilo que a gente pode viver enquanto meta da nossa busca espiritual, né? Então, Joana de Anjos falou que essa figura, né, esse homem de Nazaré, é despido de qualquer tipo de natureza superdivina. Ele não colocou aqui, não veio cheio de luz, cheio de salamalé, cheio né, se endeusando, ele nunca se endeusou, ele nunca disse, mas eu consigo, olha, eu faço transformar água em vinho, você não consegue, kkk. Eu nunca, né, desqualificou, não. Ele faz de maneira discreta, tem endeusamento, tem né, toda a evolução, né, de Jesus se mostra, né, como um ato de convite a nós, e do movimento de ir ao nosso encontro, né, como nosso mentor que ele é, né, convidando nós a ser que nem ele, né? Ele diz: você pode fazer mais aquilo que eu faço e mais ainda, né? Então, de uma certa maneira, e ele nunca se colocou assim de maneira arrogante, né? Ele sempre respeitou as leis humanas, né? Conseguiu trazer a mensagem dele sem agredir a consciência limitada da sociedade da época, né? Mas se mantendo firme e digno com a verdade e corromper a verdade. E apesar de toda a capacidade evolutiva dele, ele mesmo buscava a oração como recurso eficaz de estar vinculado ao Pai. Tem aquele momento que ele se recolhia e ia até o encontro do Pai para poder se inspirar, se renovar, se fortalecer junto à mente, né, ao seio divino. Né? Então, a gente vê que se Jesus faz isso, né, quem somos nós? Então, a oração é, né, uma forma de movimento de humildade, né, de despertar, né, e de poder também reconhecer, né,
não só na necessidade, mas que a gente pode pedir, né? É um direito nosso, né? Então, tem muitas pessoas que se recusam à oração, né? E, com uma, que também pode ser um tipo de resistência, né? E aí justificar racionalmente, não, eu não vou precisar orar porque Deus sabe que eu preciso, ou porque tudo está estabelecido, não dá para mudar nada, a vida é o que é, né? E isso é verdade em certa medida, né? Mas não se justifica enquanto fatalismo, né? Porque, de uma certa maneira, mesmo não temos merecimento, né? Porque o amor do pai não é por merecimento, ele não ama porque eu faço as coisas direitinho. Ele ama apesar de mim, né? Apesar da minha condição, né? Não existe merecimento no amor, gente. Amor não trabalha com merecimento, senão, né? Merecimento da justiça e não do amor, né? Então, a gente vê na parábola do filho pródigo, né? Ele sai, ele pega o dinheiro do pai, ele vai gastar tudo, né? Enlouquece, faz o que quer, o que não quer. Aí, quando ele está, né, carente, empobrecido, ele lembra do pai e volta à casa do pai. E o pai recebe ele, né? Jubiloso, com toda alegria, manda fazer uma festa porque o filho voltou, né? Então, às vezes nós ficamos presos a esse orgulho, né? E a gente faz de conta que não precisa, né? Do outro, não precisa de Deus, né? Não precisa, né? Então, não, a gente precisa, né? Precisamos e precisamos exercitar essa nossa atitude, né? E a oração, a gente vai realmente abrindo a nossa sensibilidade, nos colocando nesse lugar, né? Que a gente da nossa pequenez, da nossa limite, e nos abrimos para receber o abraço divino que nos acolhe como uma criança precisando de apoio e de amparo, né? Então, a oração também é um exercício importante nesse sentido. Eu tenho que sair um pouquinho antes, né? Mas a gente pode ainda finalizar alguma coisa, se alguém quer colocar alguma coisa. Eu vi que a Cris tinha colocado exatamente o exemplo do filho pródigo lá no chat. Não sei se você viu. Não vi o chat. Então foi coincidência. Também está nos textos do estudo de hoje, né? Tá certo, é. Autoconhecimento, né, Gelson? Oh, God! Trabalhamos o nosso autoconhecimento para... Aí vem todas essas coisas bonitas e difíceis de viver. Um tem tempo para me responder uma pergunta rápido? Sim, foi rapidinho. Tem que entrar eu vou aproveitar você e vou fazer essa pergunta. O Emmanuel, no Pensamento e Vida, fala sobre o poder da vontade, que ele é o big boss da nossa casa mental. E eu queria que você explicasse para todos nós como desenvolver esta vontade, porque a vontade não pode ser meia boca, ela tem que ser vontade. Assim, ó, isso é uma coisa difícil, até porque alguns espíritos colocam o sentimento como o elemento mais importante. A gente pode pegar, assim, há uma certa variação nessa compreensão da dinâmica mental, né? A gente sabe que o sentimento, o pensamento e a vontade são as forças da alma, né? E, de uma certa maneira, a vontade realmente representa, né? Mas aí que está. Vários textos que falam sobre a vontade e o sentimento, que são interessantes, falando a Terra, acho que tem mensagens, ou o Chico dava aquelas comunicações depois do grupo mediúnico, e eram gravadas, né? E foi lançado em livros. Eu estou até lendo esse livro. E tem vários, ele fala do Evangelho, ele faz a citação do Evangelho, e aí aparece às vezes Emmanuel, aparece vários espíritos. São vários espíritos. Depois o irmão Saulo, me parece, também comenta. Ali tem alguns textos interessantes. Eu acho que vale a pena, eu sugiro, né, Gigi, que tu fala com a Maria,
dá vontade de ser um tema para o próximo grupo, estudo, trabalhar daí a vontade e a gente poder aprofundar, porque não tem como responder isso de maneira tão curtinha assim, né? Mas eu acho que vale a pena refletir, sim, sobre a vontade. Acho que vale a pena trabalhar os 3 elementos, a vontade, o sentimento e o pensamento, e ter alguns encontros sobre isso, porque realmente eles representam a dinâmica da alma, e é importante a gente compreender e saber como desenvolver, como trabalhar essas forças da alma. Né? Obrigada. Maravilha. Então, vamos estudar no outro momento, mais Tá profundamente. bom. Grande abraço para todos, uma boa noite, tá bom, gente? Obrigada. Bom estudo lá. Obrigado. Tchau. Tchau. Pessoal, quem é que gostaria vocês entenderam, né? O Gelson vai fazer um outro estudo, né? Por isso que ele sai correndinho do nosso aqui. Quem gostaria de fazer um exercício da oração e fazer a oração de encerramento do nosso estudo aqui, para depois a gente conversar aqueles minutinhos que eu pedi. Quem gostaria? Paulo, você está olhando com uma cara de dizer, eu vou fazer a prece de encerramento. É isso mesmo? Eu entendi bem. A gente sempre faz isso, né? Escolhe um. Vamos lá.